aqui, amado, falar sobre, aleluia, cego. Há dois tipos de cegueira, aleluia, que palpeiam sobre a face da terra. Há dois tipos de cegueira, querido, aleluia, que movimentam sobre a face da terra. A primeira cegueira é aquela cegueira, querido, aleluia, a qual nós falamos pela idade avançada, a cegueira física, a cegueira a qual, aleluia, toma conta da vida do ser humano. E a segunda cegueira é a cegueira espiritual, que não deixa o ser humano chegar ao conhecimento da verdade, não deixa o ser humano conhecer o verdadeiro caminho. Mas a história estamos falando aqui, amado, sobre a história desse homem, aleluia, Bartimeu, filho de Timeu. A história nos conta que Timeu, seu pai, era um homem a qual servia, aleluia, glória a Deus, ao império, aleluia, ao povo, ao exército de Israel. A Bíblia nos diz, aleluia, aleluia, que Timeu estava, querido, sobre, aleluia, sobre a sua idade avançada. Então Timeu programou, aleluia, o seu futuro. Quando Timeu programou o seu futuro, Timeu então disse, aleluia, o decorrer da sua vida, da sua jornada, quem sabe Timeu contava aos seus amigos, quem sabe Timeu contava aos seus companheiros, aleluia, dentro, aleluia, do seu ambiente de trabalho. Eu estou me aposentando, eu estou projetando a minha aposentadoria, eu estou projetando, aleluia, o meu futuro. E logo após, então, quando eu me aposentar, eu vou desfrutar de tudo aquilo que eu guardei, de tudo aquilo que eu projetei. A Bíblia diz então, querido, que a história, aleluia, de Timeu, aleluia, não foi bem como ele planejou, não foi bem como ele, aleluia, sonhou. A história de Timeu foi frustrada, aleluia, os sonhos de Timeu foi frustrado. Sabe por quê, amado? Logo após então ele se aposentar, a história nos conta que Timeu então agora, quem sabe pensando na sua vida, agora eu vou viver a minha vida regalada, agora eu vou viver numa vida de paz, não vou mais me preocupar, querido, aleluia, de correr atrás. Qual é o sonho, querido, de todo homem, de toda mulher na face da terra? O sonho de todo homem, de toda mulher na face da terra é trabalhar pelos anos da vida e chegar no percurso, a idade de se aposentar, então começar a desfrutar daquilo que a vida lhe oferece, daquilo que a vida tem para lhe dar, dos prazeres da vida, aleluia, dos privilégios da vida, dos privilégios daquilo que ele se aposentou. Mas a Bíblia diz, querido, que Timeu não foi assim, que a história de Timeu não foi assim. Timeu projetou, Timeu sonhou, mas a Bíblia diz, querido, e já há um parente aqui, do João 10:10, diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Quando ele projetou, quando ele arquivou o seu projeto, o diabo entrou então com uma providência dos infernos e tirou todo o sonho de Timeu, tirou toda a vantagem, tudo aquilo que Timeu estava sonhando, o diabo cortou e Timeu então acabou se aborrecendo. Amém, aleluia. Quando Timeu, querido, estava, quando Timeu estava, amado, aleluia, já nessa idade, a Bíblia diz que o Império Romano se levanta então, amado, se levanta e começa então agora, todos aqueles que tinham o seu benefício, todos aqueles que tinham se aposentado, todo aquele que tinha no povo de Israel esse benefício, se levanta agora o Império Romano então e corta todos os benefícios do povo de Israel, corta toda a regalia, corta tudo aquilo que trazia, o que sustenta ou trazia um benefício para dentro do povo de Israel. A Bíblia diz então que quando o Império Romano, querido, corta o benefício de Timeu então agora, querido, acaba se revoltando, acaba agora se irando contra o Império Romano, porque tudo aquilo que ele projetou, tudo aquilo que ele sonhou, agora o Império Romano corta de Timeu. Timeu então, quem sabe, querido, entrou numa depressão profunda, entrou numa tristeza profunda, porque não era aquilo que ele sonhou, não
ira, Timeu então agora começa a fazer uma revolução, querido, começa a juntar pessoas, todos aqueles que eles cortaram, todos aqueles que eles tiraram benefício. Timeu então agora, amado, começa a criar, eu posso dizer, um grupo, e naquele grupo começa, aleluia, a cada dia aumentar, começa a se multiplicar, porque todos aqueles que estavam lá eram aqueles que tinham perdido o seu benefício. E a Bíblia diz então que o Império Romano começa a saber dessa história, começa a saber desse alvoroço que Timeu estava agora, amado, aleluia, projetando contra o Império Romano. Timeu era tipo um ditador. Timeu então começou a dar as ordens. Timeu começou então, aleluia, aleluia, incentivar as pessoas a ir contra o Império Romano. Então, quando o Império Romano descobre que Timeu tinha se levantado contra eles, querido, o Império Romano agora, então acaba, aleluia, com a vida de Timeu. O primeiro privilégio, o privilégio do Império Romano era arrancar os olhos das pessoas, para que elas ficassem cegas, aleluia, e não pudessem, querido, aleluia, fazer nada contra eles. Mas só que a vida de Timeu foi diferente. Timeu não tiraram os olhos de Timeu, mas mataram Timeu também, porque Timeu estava fazendo uma revolução contra o Império Romano. A Bíblia diz então que Timeu tinha este filho, Bartimeu, filho de Timeu. A Bíblia diz então que logo após a sua morte, a morte do seu pai, Bartimeu, começa então, querido, aleluia, a ficar entristecido, começa a ficar, aleluia, amargurado pela morte do seu pai. A Bíblia então nos conta que o Império Romano agora, amado, aleluia, não perde tempo. Sabia que Bartimeu ia se levantar também, ia criar uma revolução para tentar vingar a morte do seu pai. A Bíblia está dizendo então, aleluia, que o Império, aleluia, Romano chega diante então de Bartimeu, e aí arranca os olhos de Bartimeu e tira os olhos de Bartimeu, e Bartimeu então, amado, começa agora a mendigar a beira do caminho, que era a beneficência do povo, aleluia, que a qual recebia uma moeda à beira do caminho. Então, quando, aleluia, o Império Romano fazia isso, tirando os olhos do cidadão, aleluia, o cidadão não tinha argumento, estratégia para ir contra o Império Romano. A Bíblia
prazer de Deus, querido, é tirar ele lá do beco, do valado, da esquina e mostrar que ele é Deus. Bartimeu estava nesta situação, num sol escaldante, querido, num sol, aleluia, ao qual cruzava muitas pessoas ali. Mas nós entendemos aqui, querido, e descobrimos nesta noite, aleluia, que Jesus está observando todas as coisas da face da terra. Que Jesus contempla todas as coisas da face da terra. Jesus então, acompanhando a multidão, querido, à beira daquele caminho, Bartimeu estava naquela situação complicada. Bartimeu estava naquela situação, amado, a qual olhando, aleluia, humanamente, não haveria mais resposta, não haveria mais solução para o seu problema. Assim é os dias que vivemos hoje. As pessoas olham, muitas vezes, querido, a necessidade e não conseguem ver a porta de escape para a solução do seu problema. Hoje a medicina humana, querido, ela não consegue resolver. Hoje a medicina humana, ela não consegue fazer o milagre que Jesus fez. A medicina humana, ela consegue resolver alguma parte da visão, mas o que é o primordial fazer, ela não consegue. É só Jesus, querido. Bartimeu estava numa situação difícil, e quando nós olhamos, amado, aos dias de hoje, nós vemos quantas pessoas à beira do caminho mendigando, nós vemos quantas pessoas à beira do caminho necessitadas, querido, precisando, aleluia, de uma ajuda, precisando, aleluia, de um milagre da parte de Deus. E muitas vezes nós temos um milagre que é a palavra de Deus, querido, e não oferecemos para eles. O maior prazer, querido, de Deus é ajudar o nosso próximo. O maior prazer de Deus é a sua beneficência, beneficiar os outros e tirar da sua situação. Isso que é o maior prazer de Deus, querido, é ajudar o ser humano na face da terra. Bartimeu estava numa situação difícil, e no dia de hoje não é diferente, querido. Quantas pessoas, até mesmo dentro da igreja, se encontram em momentos difíceis, se encontram em momentos, amado, que olhamos, parece que elas estão sorrindo, mas elas estão precisando de alguma coisa, elas estão necessitando de algo da parte de Deus. Bartimeu estava à beira desse caminho, aonde cruzavam muitas pessoas, amado, mas a história de Bartimeu ia mudar um dia. Jesus ia cruzar a beira do caminho com uma multidão, aleluia, e a multidão que acompanhava Jesus era de alguns que tinham recebido o milagre, eram de outros curiosos. Em todo lugar tem curioso, todo lugar tem espectador que vem na igreja, vai nos lugares, nos eventos, para ver o que vai dar, para ver o que vai acontecer. Eles nunca vêm com o coração aberto para adorar a Deus, para glorificar Deus, para exaltar o nome de Deus. Eles só glorificam quando estão à beira do caminho. Eles querem ser os maiores pentecostais dentro da igreja. Eles querem abrir a boca, eles querem falar em língua estranha. Mas quando é para eles abrirem, eles não abrem, irmão. Eles ficam um pouco calados. Mas é a hora, irmão, de adorar o nome de Deus. Esse homem estava naquela situação difícil, mas Jesus cruzou a beira do caminho dele. Quando Jesus está cruzando a beira do caminho, ele era cego, mas ele não era surdo. Quando nós perdemos, amado, algum órgão, algum tato do corpo, nós ganhamos a perfeição do outro. Como ele perdeu as suas vistas, seus ouvidos ficaram mais afiados ainda, mais sensíveis. E ele viu que era Jesus, e escutou, querido, aquela multidão. Ele não viu que era só uma pessoa, ele viu que eram muitas pessoas que estavam caminhando. E pela oportunidade que ele teve, querido, ele nunca jogou fora. Zaqueu, querido, ele perdeu Bartimeu,
Ele não estava ali por estar. Ele estava ali porque a hora dele ia chegar. Você não está aqui por estar essa noite, ó. Você não caiu de paraquedas aqui nessa noite por estar aqui. Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer dar um basta, querido. Aleluia. De algumas dificuldades da tua vida. Deus quer entrar com providência. Deus quer entrar, querido, aleluia, com milagre da sua parte. Quando Bartimeu começou a clamar, aleluia, se levantou alguns daquele lugar e disse para ele: olha, rapaz, para de clamar, para de glorificar aí, ele não vai te ouvir. Querido, o que me chama a atenção aqui é a persistência da vida desse homem. O que me chama a atenção aqui, querido, é a persistência, é persistir naquilo que nós almejamos. Quando nós persistimos, quando nós nos dedicamos, pode se levantar o inferno e os demônios, querido. Pode se levantar o teu irmão no ministério, pode se levantar o teu vizinho, pode se levantar o teu parente, mas a persistência vai gerar milagre na nossa vida. A persistência vai produzir na nossa vida algo que nós almejamos, algo que nós sonhamos. Qual era o maior sonho de Bartimeu? Era ficar quieção. A persistência dele, querido, e a fé que ele tinha inabalável dentro do seu coração, ele alcançou um milagre da parte de Deus. Sabe por quê, querido? Que muitas pessoas não têm êxito na sua vida material, espiritual, é porque não tem persistência, querido. Estão que nem no livro de Isaías, capítulo 6, a Bíblia nos diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ele assentado no alto e subido em trono, e os anjos voavam. Isaías estava falando do ano que morreu meu tio Uzias. Eu estava ali cerceado do meu tio, mas eu precisava ter uma experiência nova, eu precisava ter algo novo da parte de Deus. Irmão, se você vem sonhando, almejando alguma coisa deste ano de 2015, e eu creio que tu venha, não desista, aleluia. Vai ter muitos à beira do teu caminho que vai dizer: para de sonhar. Vai ter muitos à beira do caminho que não querem ver o teu sucesso, que não querem ver a tua vitória, a tua bênção. Mas o que Deus está projetando é grande para mim, para a tua vida nesse ano 2015. O que Deus tem projetado no céu não é, querido, aleluia, coisinha pequena nesses últimos dias. O que Deus tem projetado nesses últimos dias é coisas grandes para mim e para a tua vida. Deus quer dar um basta no teu sofrimento. Deus quer dar um basta na tua luta, na tua dificuldade. Deus quer te abençoar nesses últimos dias. Quando o mestre mandou chamar Bartimeu, vem, chama ele lá. Seu clamor tem rompido meus ouvidos aqui. Aí, irmão, que eu olho para Isaías 59, capítulo 1, que os ouvidos do Senhor não estão tapados, e a sua mão não está encolhida para que não possa estender. Aí eu vejo o Senhor inclinando os seus ouvidos. Aí eu vejo o Senhor estendendo a sua mão para o necessitado. Jesus parou e disse: vem, manda chamar esse homem. Diz para ele vir aqui. E a partir de agora, a sua história não vai ser a mesma. Sabe o que Jesus está dizendo? Meu filho e minha filha, vem, que a partir de hoje a tua história não vai ser a mesma mesmo. Quando Bartimeu, querido, aleluia, foi para ter um encontro com Jesus, Bartimeu, aleluia, tinha algo que identificava ele. Tinha algo que todo mundo olhava para Bartimeu, aleluia, e via o seu defeito, moça, via, aleluia, ali o seu problema, porque a
rejeitado. Meu irmão, o que mais me chama a atenção é que quando o homem é rejeitado pela sociedade, quando o homem é rejeitado pela família, Deus tem o maior prazer de abrir os braços e receber ele com o maior carinho. Porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. O ser humano é a criação divina, é a imagem e semelhança. Quando a sociedade já não quer mais, quando a família já não quer mais, o Senhor diz: vinde a mim todos que estiverem cansados, oprimidos e sobrecarregados. Aprendei de mim que sou manso. Aleluia. O fardo pesado, o jugo suave de Deus. Bartimeu estava com o fardo pesado, um jugo de desigualdade que todo mundo olhava e apontava para ele. Dizia: tem isso, tem aquilo. Mas Jesus entrou na história da vida de Bartimeu. Jesus entrou na história da vida de Bartimeu. E Jesus quer entrar na história da tua vida nessa noite. Jesus quer fazer algo novo aqui nessa noite. Quando Bartimeu tirou a capa, querido, ele foi ter um encontro com Jesus. Jesus disse para ele: o que tu quer que eu te faça, meu filho? O que é que tu está precisando? Bartimeu poderia dizer: Senhor, eu quero uma mansão, eu quero uma BMW, eu quero ganhar muito ouro sobre a face da terra. Não. Bartimeu foi direto no alvo. Bartimeu foi direto no problema dele, que era a sua cegueira. Jesus olhou para ele e disse: o que tu quer, filho? Glória a Deus. Hoje você vem aqui, Jesus está dizendo para você: o que você quer, meu filho? O que você está precisando hoje? Aleluia. O que você está necessitando hoje? É ver as coisas de Deus, é se aproximar de Deus, é te libertar de alguma coisa que tem trazido peso sobre a tua mente, sobre a tua vida. O que é que tu está precisando hoje? Jesus está te perguntando: o que tu precisa? Ou tu quer que eu saia as feridas do teu coração? O que é que tu está precisando? Quer libertação? Quer transformação? Jesus está te perguntando hoje. Te coloca em pé, irmão, em nome de Jesus. Glória. Santo, santo. Sabe o que Jesus disse para ele? Quando ele lançou a capa, ele foi ter com Jesus. E essa capa, querido, pesava sobre os seus ombros. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus disse para ele: filho, vai, que a tua fé te salvou. Quando Jesus, ele foi ter encontro com Jesus, ele tirou aquela capa, não precisou mais da capa. E a Bíblia diz que depois que ele aceitou Jesus, Jesus fez um milagre, ele largou a capa e foi embora, seguiu Jesus. Aleluia. Irmão, não dá nem tempo, já foi orar. Eu queria pregar sobre a capa aqui. Aleluia. Mas eu vou deixar. Só quero dar uma tese sobre a capa. Eu orando a Deus, perguntando: Senhor, por que Bartimeu deixou a capa e foi? E o Senhor disse para mim: filho, sabe por quê? É porque a necessidade dele é tão grande. Mas eu comecei a ler e o Espírito de Deus começou a revelar. Aleluia. O Espírito de Deus disse para mim: filho, tem pessoas que quando me aceitaram, largaram a capa. Mas ao longo do tempo, eles começaram a usar a capa novamente. Glória a Deus, glória a Deus. A capa da identificação, querido, que Bartimeu largou, seguiu Jesus. Aleluia. Mas o que Jesus disse? O Espírito de Deus disse ao meu coração: filho, a capa que muitos largaram há anos atrás estão vestindo novamente. Aleluia. Mas eu digo: mas que área, Jesus? Mas em que momentos? Estão começando a fazer o que não era para fazer. Estão perdendo o temor pela minha palavra, pela minha santificação. Aleluia. Estão desobedecendo o que eu mandei, o que eu ordeno. Eu digo: mas como assim, Jesus?
fazendo a vontade da carne. Irmão, Aleluia. eu fiquei espantado. O que Deus me deu foi tão grande. Glória a Deus. Mas eu vou deixar aqui, nós vamos orar. Glória a Deus.